Oiê! Hoje o meu recado vai para você, profissional da voz. Não trate com amadorismo a sua principal ferramenta profissional. Vem comigo porque hoje tem puxão de orelha. Obrigado. Já pensou se você contrata um fotógrafo para o seu casamento e chega lá na hora da cerimônia, o cara começa a tirar suas fotos com a câmera do celular? Ou pior, você vai ao médico e ele começa a te examinar, em vez de usar o estetoscópio, ele usa um funil, porque o estetoscópio quebrou. Lá no dentista, a gente já morre de medo de dentista, já imagina aquele monte de instrumentação, aquelas tecnologias todas que eles utilizam. O cara pede para você abrir a boca e me aparece com aquelas coisas antigas, parecendo um instrumento de tortura lá da Santa Inquisição. Se você achou tudo isso inadmissível, essas posturas, essas atitudes, esses comportamentos nada profissionais, por que que com a sua profissão seria diferente? Eu estou falando do nosso instrumento principal de trabalho, a nossa voz. Esse vídeo é direcionado para você, profissional da voz, cantor, locutor, professor, radialista ou qualquer outro profissional que depende do uso da voz para exercer as suas atividades. E é um vídeo que eu vou dar uma bronquinha, né, gente? Puxando a orelha com amor, que fique muito bem claro. Mas voltando aqui para o nosso assunto, o que eu quero trazer para você hoje? Você prestar atenção na sua conduta com relação à sua voz, não só aos cuidados que você tem com a voz, mas tudo que você demanda, que você investe nessa voz. Será que você está sendo profissional ou será que você está tendo atitudes amadoras? O que eu quero dizer com isso? Primeiro, sim, os cuidados. Então é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Um instrumentista, um tecladista, um guitarrista, qualquer pessoa que depende, um músico profissional, ele cuida do seu instrumento. Ele tem sempre uma manutenção que ele faz, ele deixa tudo afinadinho, ele troca até o instrumento se estiver obsoleto, se não estiver respondendo mais às suas demandas profissionais. E nós, profissionais da voz? Aqui eu me incluo também, porque apesar de eu ter um monte de ferramentas que eu utilizo enquanto fonoaudióloga, eu tenho toda a minha comunicação para exercer aqui, essas orientações aqui no canal, então eu sou uma super profissional da voz aqui também. Não vamos cuidar desse nosso instrumento? A ideia é a mesma, a diferença é que o instrumento está dentro, então é um pouquinho mais difícil de afinar. E tem um agravante aqui, é que esse instrumento não dá para trocar. Se estragou, já era. Não é igual um teclado que quebra e você compra outro ou você manda arrumar. Às vezes dá para arrumar, mas se quebrar de vez, não dá para trocar não. Então, se você depende da sua voz, você precisa estar em dia com ela. Como você fica em dia com a sua voz? Com cuidados. Primeiro aspecto aí que parece impossível para algumas pessoas ter cuidado com a voz. E eu não entendo como isso pode acontecer, porque os cuidados eles são muito simples. De você se hidratar, de você ter uma regularidade e um equilíbrio na sua alimentação, de você cuidar do seu corpo, porque a voz é produzida pelo corpo todo. Nosso corpo todo se mobiliza para gerar esse som que você está vendo aqui. Então, se você tem alguns problemas com relação ao seu corpo, com relação a tensões, a posturas, se você agride o seu corpo de alguma forma, se você não cuida dele com saúde, você pode ter reflexos na sua voz. Eu tenho muitas orientações aqui no canal, não vou falar novamente sobre os cuidados. Se você tem dúvidas sobre algumas coisas com relação a isso, alguns hábitos e posturas que você pode assumir no seu dia a dia, eu vou deixar aqui um card que tem uma série de vídeos, mitos, verdades sobre esses cuidados com a voz, mas o fato é que antes de você sair correndo atrás das dicas, você tem que mudar essa chavinha dentro de você. De pensar assim, poxa, a minha voz é o meu ganha-pão. Ou é o principal do meu ganha-pão. Sem essa voz bem legal, bem condicionada, com uma qualidade bacana, eu não consigo exercer a minha profissão. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer não é arrumar a melhor roupa, arrumar o melhor... É a melhor voz. A melhor voz que você pode ter. Porque esse instrumento, se você estiver em dia com ele,
Você pode fazer qualquer coisa. O segundo aspecto é com relação a quando esse instrumento falha de alguma forma. Se você tem uma alteração de voz, se você tem uma lesão, se você tem uma queixa, qual é uma atitude profissional de uma pessoa que está lidando com esse instrumento? Ele buscar o acompanhamento adequado ou ele fazer gambiarra? Porque buscar dicas pontuais na internet para sanar uma lesão ou uma alteração importante de voz é fazer gambiarra. Pegar alguma dica que um amigo te falou, assim, tipo, faça você mesmo, sem ter uma orientação adequada, é fazer gambiarra também. Então, se existe alguma alteração, alguma falha no seu instrumento vocal, não faça gambiarra, não seja uma pessoa amadora, seja uma pessoa profissional, de buscar o melhor serviço, o melhor tratamento, a melhor conduta para o seu problema. Quando eu falo melhor serviço, eu não estou falando da pessoa mais careira, até porque preço não é garantia de qualidade. Estou dizendo de você ir direto ao ponto, direto na sua necessidade. E o terceiro aspecto que eu quero trazer aqui para você é com relação ao seu ambiente de trabalho, onde essa voz exerce essa função. Não somente a voz, mas o ambiente. E nesse ponto, a bronquinha ela vai mais para o cantor. Eu acho que entre todos os profissionais da voz, essa orientação ela vai mais direcionada para o cantor, que é o seguinte. Você cantor, já vou falar direto para você cantor. Você cantor, você está num show, esse é o seu ambiente de trabalho. É um ambiente de lazer de todas aquelas pessoas que estão te assistindo, mas é o seu ambiente de trabalho. Então trate esse ambiente como tal. Você não vai se deparar com um profissional, um empresário, que quando vai fazer uma reunião, ele vai sentar na mesa de trabalho e vai abrir uma cerveja. Hoje em dia tem alguns casos em que isso acontece, mas não é o esperado esse tipo de atitude. Você encher a cara enquanto está trabalhando. Então, você vai encher a sua cara para poder cantar, para poder fazer um show? Não é só uma questão de cuidar ou não da voz, porque a gente sabe os efeitos do álcool na voz e na sua performance como um todo. Mas é um cuidado de profissionalismo. Então, para tudo isso que a gente conversou aqui, eu sinto que o que pega mesmo, o que falta, é a pessoa ter essa conscientização, virar essa chavinha de que a voz é realmente instrumento de trabalho. Nós falamos isso aqui o tempo todo, ficou até meio clichê, ficou uma frase pronta, profissional da voz, a voz é seu instrumento. Parece que isso não entrou direito na cabeça do profissional. E aí, se você faz uma analogia com outras profissões, isso começa a fazer mais sentido até. Se eu sou, sei lá, um arquiteto, um engenheiro, eu vou sair jogando as minhas ferramentas tudo de qualquer jeito, assim, quando eu vou guardar? Não vou, eu cuido, porque isso tem um valor, essa ferramenta tem um valor financeiro, e um valor também de uso ali. E a voz tem um valor, gente, imensurável. Então a minha orientação de hoje é que você reveja as suas atitudes e as suas posturas com relação ao seu instrumento vocal. O que você faz para cuidar dele? O que você faz para mantê-lo atualizado? Porque tem essa também. Lembra que eu falei lá dos instrumentos do dentista? A gente precisa se atualizar em técnicas, atualizar no nosso conhecimento mesmo a respeito de como eu utilizo essa voz. Tem tanto recurso, a ciência vocal cresceu tanto que não dá pra gente ficar obsoleto com relação a isso. E cuide, gente, cuide de verdade desse instrumento. Faça valer a profissão que você escolheu. Essa profissão tem um uso primordial da voz, então faça valer esse uso que você faz. Se você curtiu esse vídeo, essa bronca com amor, deixe seu like aqui embaixo, também comente como é a sua relação com o seu instrumento de trabalho, divulgue esse material entre as pessoas que você conhece e nós nos vemos aqui numa próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo do Cá Me Disse. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!